Amém. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz e um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exaltarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Amém? Esse é o nosso Deus, Deus maravilhoso, que Ele nos concede essa graça. Nós que somos justos diante do Senhor e temos que buscar cada dia mais essa justiça diante do Pai, porque Ele é a nossa justiça. Ele é o Deus que um abate e o outro Ele exalta. Ele é maravilhoso, é um Deus bondoso, mas um Deus justo, o juiz de toda a terra. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te agradeço, papai, pelos teus filhos que aqui já chegaram para te adorar, papai. Te agradeço também, Pai, por aqueles que estão a caminho. Traga-os, meu Pai, em segurança. Aqueles que estão na indecisão, meu Pai, alcança neste momento, aviva aqueles corações, meu Pai. Vá de encontro com cada vida dessa, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa, meu Pai, o louvor desta noite. Abençoa tuas filhas que vão entoar louvores ao Senhor. Oh Deus amado, desce, Pai, com a tua unção sobre elas, Pai, e receba este louvor como incenso suave às tuas narinas, no nome santo e poderoso de Jesus. Abençoa o preletor desta noite que vai trazer a tua santa e bendita palavra, palavra revelada dos céus aos nossos corações, que nós estejamos atentos, com os nossos ouvidos abertos, os nossos ouvidos espirituais, meu Pai, para guardar a tua palavra e praticá-la, e não sermos ouvintes esquecidos, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, e é no nome do Senhor Jesus que eu repreendo todo espírito contrário neste culto, espírito contrário de fora para dentro, papai, que seja lançado por terra, destruído, consumido pelo fogo da sua glória. Todo espírito de engano, de contenda, de inveja, espírito de discórdia, espírito de fofoca, de divisão, meu Pai, de murmuração, de maledicência, Pai, lança por terra, meu Deus, e que seja consumido, papai, pelo fogo da sua glória, no nome santo e glorioso de Jesus. Cerca, Senhor, a tua igreja com a tua muralha de fogo e de sangue, para queimar, meu Deus, toda a força do mal contra nossas vidas, aqui dentro e lá fora, no nome santo, poderoso e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória ao Pai Celestial, porque podemos estar aqui na presença dEle. E no meio de cada coisa que passamos durante o dia, durante a semana, durante qualquer tempo e qualquer momento, o melhor lugar que nós podemos escolher estar é na presença do nosso Pai Celestial. Aleluia.
e que nós tenhamos sempre sabedoria para escolher estar na presença do nosso Pai Celestial, onde nele encontramos refúgio, fortaleza, onde encontramos consolo, abrigo, onde encontramos sabedoria e decisões sábias. Então, que o Senhor possa estar dirigindo os nossos pensamentos, nossos desejos, sondando o nosso coração e as nossas motivações ocultas, trazendo à luz tudo aquilo que não vem dele, para que nós possamos rejeitar e renunciar no nome precioso do Senhor Jesus. Por isso estamos aqui para louvar e engrandecer o nome de Jesus. Ele é louvado e exaltado. Amém, Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença.
é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Louvado e bendito é o Senhor. Obrigada, Senhor, porque um dia na sua glória vale mais que 1000 para nós. Pai, nós somos o metal e o Senhor é o ímã que nos atrai até o seu coração, que nos leva a conhecer mais de Ti, Pai, porque grande é o Senhor e grande é o Seu nome. Maravilhoso é aquele que está sentado num trono de justiça. Maravilhoso é aquele que vive e reina para todo sempre. Maravilhoso é aquele que é grande, fiel, justo e verdadeiro. Aquele que tem olhos de fogo e os seus pés são reluzentes como bronze, e sobre a sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Santo, santo, santo é o Senhor, e Ele é vitorioso, e Ele é vitorioso no nosso meio, e Ele é santo, e por isso estamos aqui, por causa da sua bondade, da sua fidelidade para com cada um de nós. Aleluia, Santo Deus. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, seu trono acima está, teu nome imutável é. Como um trovão
estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, seu trono acima está, teu nome imutável és. Nunca muda. O Senhor nunca muda. Ele nunca falha. Aleluia. Obrigada. Aleluia, Santo Deus. Oh, louvado e bendito é o Senhor. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor. Santo, santo é aquele que vive e reina. Oh, santo maravilhoso. Oh, louvado, entronizado. Acima está o seu trono, dos querubins, dos serafins, onde os anjos se prostram diante de ti e te adoram, em todo tempo te adoram. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai, pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, pelo teu sangue derramado pela minha vida, que me remiu e me lavou do pecado. Obrigado, Espírito Santo, que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Oh, Santo Deus, obrigada pelo Espírito Santo que habita em nós e que nos transforma a cada dia para ficarmos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Por isso Ele vem rugindo como leão, e o nome dEle está acima de todo nome, Jesus Cristo, o Senhor. Santo é o Senhor, aleluia. Amém, Deus querido, aleluia, Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi,
o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E que se abra os céus e o teu reino vem. A nossa fé está em nosso Deus. E que se abra os céus fechados e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia, louvado e bendito é o Senhor. Glória a Jesus, santo, teu nome, Jesus. Glória a Deus, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor por mais um culto, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede diante da sua bendita e amada presença. Creio que é um grande privilégio de estarmos aqui nessa noite, reunidos no nome do Senhor Jesus, amém? Nesse momento, vamos para a parte das contribuições, das ofertas, e eu sempre gosto de ler Mateus capítulo 6, versículo de número 33, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Deus, Ele proveu para nós na cruz do Calvário tudo aquilo que nós necessitamos. O Senhor nos concede o ar que nós respiramos, o Senhor abre portas para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos ser edificados. Deus, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus da cura, da salvação, da graça, da misericórdia, do perdão, da libertação. E a palavra do Senhor diz em Provérbios que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, que o Senhor cuida dos seus, e podemos e devemos aprender a confiar no Senhor e confiar inteiramente e verdadeiramente no Senhor. Também com tudo isso, o Senhor nos chamou para que nós venhamos abençoar o seu reino. Precisamos sim pedir um coração apegado ao Senhor, que teme ao Senhor e que tem prazer na sua palavra
e que tem prazer em ajudar o próximo, principalmente o doméstico da fé. O Senhor nos abençoa e Ele nos dá semente também. E nós devemos apresentar essa semente ao Senhor e semeá-la. Pois se nós comermos a semente que o Senhor nos dá para semear, para que possamos ver a multiplicação e colher frutos, não colheremos absolutamente nada. Vivemos na era digital, na era da informação, e que nós escutamos muitas coisas. E principalmente a internet está tentando moldar um caráter nas pessoas, em que a vida ela é baseada totalmente apenas em conquistar, ajuntar, enriquecer, investir, ter dinheiro. O mundo sempre disse que Mamon é o Deus do dinheiro, mas o mundo tem servido a esse Deus e infelizmente muitos cristãos também. Deus deixou de ser o centro, deixou de ser o objetivo, deixou de estar em primeiro lugar e se tornou apenas um meio para um fim, se tornou apenas um trampolim para que venhamos a conquistar e receber aquilo que desejamos ou sonhamos. Voltemos às Escrituras, voltemos aos Evangelhos, voltemos à Palavra de Deus, onde o Senhor nos ensina a não ajuntar tesouro na terra, mas a juntar nos céus, a ser ricos para com Deus, a zelar e cuidar da nossa comunhão e salvação com o Senhor, a buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e trabalhar para o Senhor aqui nessa terra, e crendo e confiando que o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. Ele é o dono do ouro e da prata, e Deus pode todas as coisas, e Deus tem sim prazer em abençoar os seus filhos. Mas para recebermos a bênção, a sua provisão, a sua prosperidade, precisamos estar sim com o nosso coração inclinado para Ele, inclinado para Ele, e que tudo que nós venhamos a ter e receber, sim, que seja através do canal de Deus, não apenas da força do nosso braço, do derramar do nosso suor e da conquista através da nossa inteligência, capacidade e dons e talentos humanos e terrenos, mas que a nossa provisão seja de Deus, através de todos os canais que existem na face da terra, lícitos, para que o Senhor venha nos abençoar com o nosso trabalho e da maneira que o Senhor decidir trazer a provisão para os seus filhos. Amém? Se coloque em pé, vamos orar, pedir que o Senhor nos dê um coração que seja inclinado para Ele e que esteja decidido buscar o seu reino, a sua justiça, e que não sirva a cobiça, a mamon, ao mundo, ao dinheiro, pois o Senhor não nos chamou para servir ao dinheiro, mas para servir a Ele. Amém? E tudo que é feito na unção, na direção do Senhor, é bênção. O dinheiro na unção, na direção do Senhor, é bênção. Amém? Para a nossa casa, para a nossa família, Ele é bênção, quando o nosso coração está inclinado para Ele. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos clamar por Sua graça e por a Sua misericórdia nessa noite, que o Senhor nos ensine a buscar o Teu reino e a Tua justiça com entendimento verdadeiro e completo. Que nós possamos ter, Pai, compreensão que a provisão, que o pão de cada dia vem do Senhor, pois nós entregamos a nossa vida a Ti, recebemos a Tua salvação, meu Pai, o nosso nome está escrito no livro da vida, e o Senhor zela pelos Seus filhos, o Senhor cuida dos Seus. Quebranta os nossos corações, não permita que sejamos corrompidos, Senhor, com ideias terrenas e mundanas, colocando a nossa confiança e o nosso futuro no dinheiro, nas coisas dessa terra,
colocando a segurança, o bem-estar nas finanças. Não. Mas queremos colocar no Senhor. Queremos ter um coração abençoador, não avarento. E que o Senhor arranque toda ganância, meu Pai, toda mesquinharia, toda atrapalha, Pai, dos nossos corações. Nos ensine, sim, Pai, a ofertar, a contribuir na sua casa e ajudar o próximo, Senhor. Se até aqui temos falhado, se temos errado, se temos, Senhor, confiado nas coisas terrenas, Senhor, nós queremos te pedir perdão. Se temos um coração ganancioso, meu Pai, mesquinho, queremos pedir perdão ao Senhor nessa noite. Que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, que o Senhor nos dê sabedoria e que possamos entender que, como a tua igreja, o teu povo, nós estamos aqui nessa terra para a sua obra. Sabemos também, meu Pai, que a provisão divina, que o dinheiro, na unção, na direção do Senhor, sim, ela é bem-vinda. Abençoa os seus filhos, a casa, a família, o trabalho. Abre portas, Pai, que estão fechadas, Senhor. Dá sabedoria e direção, meu Pai, para o teu povo, para a sua igreja, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Multiplica, Senhor, a oferta, Pai, sincera, a oferta, Pai, verdadeira, meu Pai. Abençoa, multiplica, Senhor, e que seja, Pai, glorificado o seu nome em todo o tempo, em todo momento, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu.
Aleluia, Santo Deus. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração, queridos. Se coloque em pé, abra a tua Bíblia em Lucas. Aleluia. Em Lucas 12:15. Deus, perdoa-nos agora, purifica-nos com teu sangue, que essa palavra venha e produza 100 por 1. Quebramos todo impedimento à tua palavra, que ela possa ter livre acesso, livre curso em nossos corações, que ela possa produzir a 100 por 1, todo empecilho à tua palavra seja quebrado e destruído. Meu Deus, abençoa enquanto ouvimos essa palavra, com sinais, prodígios, maravilhas e milagres em nome de Jesus, amém? Pastor Cláudio disse uma coisa muito importante, pessoal, agora há pouco, coisa maravilhosa que o pastor Cláudio falou agora. Lucas 12:15 diz assim: tende cuidado. O que ele está falando aqui? Tende cuidado e guardai-vos de toda a avareza. Por quê? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Sente-se. Quero falar de forma breve para nós orarmos o tema empecilhos à maturidade. A Bíblia diz em Gálatas 4:1 que enquanto o herdeiro não for maduro, não terá condição legal de administrar a herança que já é dele. Isso está em Gálatas 4:1. Em Efésios 4, do 11 ao 13, diz que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, procurando levar os santos à maturidade. A maturidade é a condição para que nós tenhamos estrutura, o odre expandido, para que nós possamos, o que, meus irmãos? Manifestar a glória e o reino de Deus. Nascemos de Deus como bebês espirituais, imaturos, carnais e precisando da renovação da mente. Nascemos de Deus, mas a nossa alma, amando o pecado, precisa de um trabalhar de libertação para que nós possamos ter o que? Segurança e salvação. Jesus, antes de ter o seu ministério aprovado, ele foi provado por 3 tentações básicas que mostram a nossa alma limitada. O homem é provado por 3 áreas, na área de mente, emoções e desejo. E o homem, desde a queda, iludido por Satanás, trocou a glória de Deus por aquilo que é passageiro. Veja que como a Bíblia explica a Bíblia. Em Lucas 12:15 diz que a abundância das riquezas não mostra que o homem é rico. Aqui está dizendo que a vida de uma pessoa não pode ser avaliada pela abundância da riqueza. Como ela pode ser avaliada? A Bíblia explica a Bíblia. Um versículo explica outro versículo. O está escrito tem também o está escrito. É muito importante compreendermos como a Bíblia ela é um e como ela tem resposta para os nossos corações. Como o Espírito Santo nos conduz para que nós possamos chegar a isto. Veja, aqui em Lucas 12:15 diz que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. Então no que consiste? Pega a Bíblia, Deuteronômio 30:19, no que consiste? Qual o respaldo? Pessoal, se eu for com cartão de crédito ou de débito no mercado, qual o respaldo? O saldo. Eu não posso gastar com o cartão acima do que eu tenho depositado. Ali é o respaldo. Não posso. Então João 3,25 diz que o homem não pode ter nada que não recebeu do céu. Eu só posso liberar o que tenho recebido. Agora, o que eu recebi no Espírito, ele só vai chegar na alma madura. Irmãos, uma criança, ela tem tudo para gerar um filho? Tem, mas ela não pode gerar. O corpo dela não tem problema de saúde, ela não tem maturidade
para gerar um filho, nem físico nem emocional. Como uma criança de 5, 6 anos vai gerar um filho? Não é um problema de saúde, é um problema de maturidade, certo, pessoal? Então nós nascemos como bebês espirituais, e para chegar à frutificação não basta sermos herdeiros. Mesmo um herdeiro, sendo bebê, ele é imaturo, ele não pode administrar. Então o odre precisa ser expandido. Quais são os empecilhos? Aonde Satanás trabalha para que eu e você não cheguemos à maturidade? Aquele povo no deserto nunca chegou à maturidade porque não conheceu a Deus, e tendo a promessa de entrar numa terra que mana leite e mel, os seus cadáveres morreram no deserto, pereceram por falta de entendimento. Portanto, o trabalho do diabo é: não recebam Jesus. Depois que você recebeu, não cheguem à vida transbordante, não cheguem à maturidade. Eu vou destruir então pela falta de entendimento. A Bíblia diz: o meu povo é destruído por falta de entendimento. Deuteronômio capítulo 30, 19, 20. 30, 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a sua vida. Do que depende a nossa vida? Do quanto o nosso coração já se apegou em Deus. Não do que Ele já deu, não do que Ele já fez. Quer ver um povo abençoado que tinha pão do céu, pão dos anjos, nuvens, bênção, milagres, e mesmo assim pereceu? Porque não é o que Deus deu, não é o que você já recebeu, é o quanto você se entregou. O que você vai levar dessa terra é uma alma, que aonde está o teu coração está o teu tesouro. Mas desde a queda, o homem nasce com o coração grudado no pecado, na vaidade. E este é um milagre, reinclinar agora. Conversão é tirar o coração que estava para cá e virá-lo para cá. O coração que estava no pecado, agora ele vai adorar a Deus, certo? Ele vai substituir a matéria pelo Espírito. Essa é uma transição necessária, da qual nós precisamos aprender a cooperar. Deus não fará tudo, Ele nos chama a participar. Por isso nós temos que entender a importância de compreender o que o Senhor está nos chamando. Ninguém vai chegar à maturidade espiritual com o tempo. A criança, é só você dar alimento, sono, tranquilidade e paz, o tempo fará com que ela chegue à maturidade. Isso é uma coisa que acontece automaticamente. Mas o crescimento espiritual não se dá como natural. Você não cresce com o tempo, você cresce com a entrega. Porque 2 Coríntios 3,18 diz que você cresce conforme você contempla. E para você contemplar, você tem que limpar o seu coração. E para você limpar o seu coração, você tem que se arrepender. E para você se arrepender, você tem que ouvir o Evangelho e misturá-lo com fé, com oração, com jejuns e com consagração. E comunhão com o corpo de Cristo, Colossenses 2,19, juntas e ligamentos, o crescimento concedido por Deus. Então isso não acontece automaticamente, ele acontece via corpo de Cristo, através da sua comunhão com o Senhor. Passa pelo corpo de Cristo. Temos que ter a humildade de reconhecer que precisamos do cabeça, mas também precisamos do corpo de Cristo. Porque Colossenses 2,19 diz, juntas e ligamentos, o qual vem o crescimento concedido por Deus. Deus não fará a você avulso. Nós precisamos ter a humildade de receber a Cristo e depois de entender que Deus deu o nosso irmão para que com o dom dele a nossa fé seja aperfeiçoada. Irmão, afia irmão. Então nós vemos aqui que a nossa vida espiritual e a nossa estatura espiritual está no nível em que nós nos apegamos ao Senhor. Veja por favor 1 Timóteo capítulo 6.
versículo 9 e versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. A jornada equivocada de um cristão tolo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé, saíram do caminho, entraram no beco sem saída, se desviaram da fé. Ele diz: tu segue a pureza, a humildade, o temor do Senhor, o arrependimento, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Portanto, a prosperidade segura é aquela que te pega com o coração tão apegado no Senhor que ela não consegue entrar no seu coração. A prosperidade que vem na sua conta bancária e na sua mão, e que pega o teu coração apegado no Senhor, ela é uma bênção maravilhosa, porque 2 Coríntios 9:8 diz que Deus nos dará sempre em tudo, de forma transbordante para toda generosidade. Quando o nosso coração está pegado no Senhor, as pessoas se tornam preciosas, e o dinheiro se torna então uma ferramenta, uma bagagem que não pega mais o nosso coração. Não se pode encher um coração que está cheio de Deus. Se ele está apegado em Deus, a prata e o ouro já não é um tesouro, é apenas ferramenta. Mas enquanto o ouro mexer com os nossos olhos, enquanto o ouro for um tesouro, enquanto o ouro nos deixar empolgados, não estamos preparados, não somos maduros, não somos confiáveis. E se Deus nos der esse dinheiro, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por quê? Porque quando o coração do homem for para o dinheiro, ele perderá a sua salvação. Porque enquanto o meu coração está em Cristo, eu estou salvo. Mas no meio da jornada, tendo feito uma aliança com Deus, a Bíblia diz: mantendo o teu coração em Cristo. Não é verdade, pessoal? Mas o coração, ele pode se desviar para muitas coisas. Isto pode acontecer, como Demas, que desamparou amando o presente século. Então em Gálatas 3 fala que aquele homem estava com o coração em Jesus, mas de repente ele começou a querer se santificar, e o coração dele estava nas suas obras de justiça pessoal. Você viu como é fácil se desviar do Senhor? Você viu como é fácil nós confiarmos em qualquer coisa que não seja o Senhor? O desvio pode parecer inocente, mas te levará para outro caminho. Cuidado com o desvio, o caminho é reto. Portanto, nós sabemos dos perigos espirituais. Se eu estiver hoje compreendendo que nada mais importante neste culto do que eu sair daqui mais apegado ao Senhor, isso significa novos níveis de estrutura para que Deus me abençoe com segurança, sem que eu perca a salvação. O nível seguro em que Deus pode me abençoar e não me perder é o nível em que eu me apeguei no Senhor. Este nível ninguém me conquista, porque eu estou tão apaixonado pelo Senhor que tudo me parece perda. E em Cantares diz: se oferecessem todos os bens da sua casa, seriam negados. Quando um homem ama uma mulher e vem uma vagabunda, uma prostituta, e ele diz, e compara com a sua esposa e diz: não, eu prefiro a minha esposa. Então ele vai renunciar, porque ele compara e diz: esta é imensuravelmente melhor. Então, quando nós nos apegamos ao Senhor, o dinheiro não é uma competição que chega aos pés, porque o Senhor é infinitamente superior. Quando o Senhor nos conquista, nada mais nos conquista. Paulo na prisão louvava o Senhor, tendo muito ou tendo pouco, comendo manjar ou comendo banana com água, ele estava feliz e contente, porque Jesus preenchia o seu coração. A única coisa que pode preencher o nosso coração é o Senhor. Se nós
aprendermos isto, nós estaremos seguros, porque então o que o Senhor nos der não nos empolgará. Nada que o Senhor der, nada que o Senhor faça é maior do que Ele já deu, que é o seu Espírito Santo. Não podemos entristecê-lo nem extingui-lo, porque o nosso único tesouro é o Espírito Santo na nossa alma, e a única coisa eterna é a nossa alma. Tudo passará. Então não se engane, porque o ouro não se compara com Deus. Mas o ouro é muito mais interessante para o crente carnal do que Deus. Me lembro uma vez, quando eu estava começando a minha vida cristã, e comparei 2 versículos. Um dizia: quanto mais Deus dará coisas boas aos que o pedem. Falava daquela parábola que dizia que um homem mau dava coisas boas. Ele dizia: e quanto mais Deus dará coisas boas para aqueles que os pedem. E eu vi uma outra tradução que dizia: quanto mais Deus dará o Espírito Santo para aqueles que o pedem. Eu disse: ué, aqui diz que Deus dará coisas boas, aqui diz que Deus dará o Espírito Santo, mas para que eu quero o Espírito Santo? Eu quero coisas boas. Mas eu não entendia que com o Espírito Santo eu teria as coisas boas e não perderia a salvação. Que tolo o crente carnal, ele medita que o Espírito Santo é menos do que matéria, quando ele pode te dar matéria e vida eterna. Mas para mim o Espírito Santo valeria menos do que 5 bilhões de dólares. O que você quer? O Jane da Lâmpada, você quer ser cheio do Espírito Santo ou ter 5 bilhões? Ah, que dúvida, acho que é 5 bilhões. Seu tolo, o Espírito Santo pode te dar todo o ouro dessa terra para você ganhar as nações e ainda te manter o teu coração salvo. Nada pode se comparar ao Espírito Santo de Deus. Portanto, Ele se deu por nós. Ele morreu na cruz, depois derramou o seu Espírito Santo em nosso coração, Romanos 5,5. Então Deus se deu por nós, agora só falta nós nos darmos a Ele. Achegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós, Tiago 4,6. Deus já deu tudo, Efésios 1,3, Ele já nos abençoou, já nos curou, já nos libertou. Tudo que Ele tinha que fazer, a parte dele, Ele fez. Agora Ele está nos ajudando e nos destravando para que nós nos apeguemos nele e nos entregamos a Ele. O nível de entrega determina o nível de libertação, e quando Deus liberta o seu coração, Ele poderá te dar as demais coisas sem perigo de perder a salvação. O nível seguro. Jesus foi tentado primeiramente em fazer pedras e pães e ser um Deus separado, como Adão quis ser um Deus separado e agir de forma independente, ser sem Deus. Isto é bobagem. Esta é a primeira coisa que impede a maturidade. A maturidade de um homem, irmãos, é travada por uma coisa chamada temor de homens. Se você se importar com a glória dos homens e o que os homens acham de você, você não vai chegar à maturidade. Porque as críticas das pessoas e os elogios das pessoas não significam absolutamente nada. Mas se for verdade, é bom que você se arrependa, porque às vezes as críticas são verdadeiras e você precisa realmente mudar. Mas às vezes as críticas são apenas a opinião da pessoa, então isso não significa absolutamente nada. Não seja refém da opinião das pessoas, mas se alguém for cheio do Espírito Santo e te corrigir, arrependa-se e diga: obrigado, porque você me mostrou algo que eu não estava vendo. O que vemos então, que a primeira tentação de Jesus é ser Deus separado de Deus, é agir independente de Deus, é estar vivendo uma vida para você mesmo, um fim em si mesmo. Muitas pessoas estão vivendo para si mesmo. Elas não oram, não têm tempo para jejum, elas leem a Bíblia quando dá vontade, ou quando a água bate no nariz: pastor, ora por mim. Elas são avulsas, independentes, elas vivem para elas mesmas, mas quando vem a luta, então elas se lembram de Deus. Ah, o pastor ora por mim, ah, eu quero ficar agora 50 dias no monte. Aí quando o desespero vem, elas querem apagar o incêndio, mas elas estão vivendo para a sua carne, para a sua zona de conforto, para a sua preguiça, para o seu mundanismo. Elas não têm uma firmeza e constância, um compromisso em renunciar à sua carne. Elas não têm um compromisso em dizer não aos apetites da carne. Elas não têm compromisso nenhum em abrir mão do sexo fora do casamento. Não. Elas não têm nenhum compromisso em largar a pornografia, a música do mundo, os esportes violentos. Não. Elas não têm nenhum compromisso em largar os filmes de terror, a vaidade, o namorico escandaloso. Elas não têm compromisso nenhum em dizer não para a carne. Essas pessoas não chegarão à maturidade.
Porque se eu disser sim à minha carne, nunca chegarei à maturidade. Eu tenho que colocar a carne embaixo dos meus pés, e os desejos da minha carne eu preciso pelo Espírito Santo mortificar. Romanos 8,13. Muitos crentes são uma fraude, porque quem governa eles é os apetites da sua carne. Eles falam de Deus, mas o seu Deus é o ventre, porque eles não sabem dizer não aos apetites da sua carne. Se a sua carne chama para comer, vamos comer. Se a sua carne chama para dormir, vamos dormir. Se a sua carne chama para o sexo, vamos para o sexo. Se a sua carne chama para a distração, vamos para a distração. Renúncia zero. Não há renúncia. Quem manda em mim é o meu corpo, é o meu apetite, é o meu desejo, é as minhas emoções. Se eu estou com vontade, eu vou. Se eu quero, eu compro. Se eu quero, eu viajo. Se eu quero, eu faço. Eu não faço, porque a minha vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Isto é uma vida independente. Mas eu sou evangélico, eu vou na igreja para buscar uma bênção. Eu sou desconcertado, eu vivo para minha carne, eu faço a minha vontade, eu vivo para mim mesmo, mas eu quero 5 centavos de Jesus. Eu quero ir no culto, fazer uma campanha, dar um envelope e dizer: Jesus, aqui está o seu dinheiro, me dê a minha bênção. Esses crentes são 90% das igrejas evangélicas. Eles vivem para o seu umbigo, para a sua carne, nunca chegam à maturidade, estão sempre esperando que os pastores se consagrem por eles, dê uma revelação, uma profecia, um fogo, mexa a mão, como aquele leproso, e Eliseu vai fazer alguma coisa e eu vou sair daqui abençoado. São crentes carnais, que não tem vida de renúncia, santificação. Esse tipo de crente vão de igrejola em igrejola, de campanha em campanha, de ungido em ungido, de manto em manto, de benção em benção, de milagre em milagre, e aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade, porque a sua sabedoria é diabólica, porque eles querem o reino, mas querem preservar também a sua carne. Não se pode ter. Hoje existe uma doutrina em que você pode ser evangélico e mundano, que não dá nada, que tem nada a ver. Se o dinheiro está caindo, você é bênção. Há um evangelho da porta larga. Os coaches estão dizendo que você pode pegar com uma mão Jesus e com a outra você pode pegar o mundanismo, e mesmo assim você é evangélico. Mas essa Bíblia aqui diz que não. Essa Bíblia diz que não dá para servir 2 senhores, ou a Jeová ou a Mamon. Ou você vive para se entregar a Deus, ou você vive para seus apetites carnais. Segundo empecilho, a maturidade. Ele disse: todas essas riquezas te darei, se prostrado me adorar. Dinheiro ilícito, dinheiro que você tem que se dobrar diante da mentira. Obrigado. A segunda tentação: hora extra, não tenho tempo para Jesus. Estou tão ocupado que não tenho tempo para ler a Bíblia. Primeiro lugar é meu trabalho. Primeiro lugar é ganhar dinheiro. O que sobrar, o resto eu dou para o Senhor. Mas a minha vida é o seguinte: para o dinheiro eu saio até na chuva. Para o dinheiro até eu beijo os pés do meu patrão. Para o dinheiro eu minto, eu roubo, eu me prostituo. E ainda dou o dízimo na igreja da revista Playboy. Por dinheiro eu faço qualquer coisa, só não posso perder esse emprego. Agora, para o Senhor o resto. O Senhor nunca será prioridade, sempre será em segundo lugar. O que sobrar, se der, se eu quiser, se eu puder, se não fizer falta, eu te dou aí uma moedinha, Jesus. O que impede a maturidade, não honrar ao Senhor em primeiro lugar. Diga: o zelo que eu tenho para ganhar dinheiro não é maior que o zelo que eu tenho hoje em me apegar ao Senhor. Hoje eu preciso de dinheiro para pagar a minha conta, ou minha água, minha luz. Eu preciso de dinheiro neste mundo material. Mas em primeiro lugar, hoje eu preciso terminar esse dia mais apegado ao Senhor do que eu levantei de manhã. Eu
tenho necessidades, eu tenho contas e boletos, eu tenho coisas importantes, mas eu preciso terminar esse dia conhecendo mais a Deus, amando mais a Deus e servindo melhor a Deus, porque eu vivo para Deus e para uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. Tudo mais é secundário. Lucas 14, 33. Diga: o que me move não é o meu salário. O que me move não é o lucro. Porque para servir Jesus, às vezes você vai perder por um tempo. Se você não murmurar, Deus te dará em dobro. Com Jesus você vai ser caluniado, perseguido, vai perder dinheiro aqui, vai perder amigo aqui. Mas Deus diz em Marcos 10:30 que com perseguição 100 vezes ali. Então com Deus você vai passar situações em que você vai ver o ímpio ganhando dinheiro e você pagando o boleto com dificuldade. Você vai ver o ímpio viajando nos Estados Unidos com dólar, com ouro, com mansões, e você ali com o dinheiro contado por um tempo, mas depois de sofrer um pouquinho, você será abençoado. E se não for abençoado aqui, não tem problema, tendo o pão, a água e a casa, está tudo bem, porque para o lugar aonde nós vamos, eles, os ricos, não irão. Portanto, o dinheiro é bênção, no entanto, ele pode ser maldição. Dinheiro na sua conta bancária é bênção para uma pessoa cheia do Espírito Santo. Depois do Espírito Santo, a maior bênção é dinheiro. Depois de uma pessoa cheia do Espírito Santo, a maior bênção é dinheiro e saúde. Isso está em 3 João, versículo 2, que acompanha a vida de um homem cheio do Espírito Santo é prosperidade e saúde. Agora, dinheiro sem salvação é um laço do diabo. Terceira tentação, né? Satanás colocou ele no pináculo do templo e disse: salta, né? A opinião das pessoas, o aplauso das pessoas, a glória deste mundo é passageira. Terceira tentativa do inimigo de nos frear nessa terra: o ser Deus sem Deus, ter as coisas boas dessa terra de maneira ilícita. Ele disse: o dinheiro ilícito é aquele que você recebe se prostrando diante da mentira. Essa é a segunda tentação. O dinheiro não é tentação. O dinheiro que você tem que se dobrar diante da mentira. A Bíblia diz em Provérbios que o dinheiro ganho com mentira e engano é destruição. Então não é o dinheiro que você ganha com Deus, é o dinheiro que você ganha com mentira, com engano, com falcatrua. A pessoa mata o vizinho, como fez o Acabe, para ficar com a vinha dele. É o dinheiro que você ganha de forma ilícita. Agora, o dinheiro do suor do teu trabalho, ele é bênção de Deus. Amém, pessoal? E a terceira tentação, o poder, que é a grandeza, a vaidade, a importância de ser importante. Irmãos, vamos viver para a glória de Deus. A soberba precede a queda. O que impede o homem de crescer, Provérbios 18:1 diz que o homem que se separa e que se isola, ele é tolo, porque na multidão de conselheiros há segurança. A terceira tentação: você é tão grande que não aceita a correção. Você é tão grande que você é perfeito. Você é tão grande que você é o melhor. Você é tão grande que você se ofende com a correção. E quem não aceita ser corrigido nunca chegará à maturidade. Porque se eu não sou corrigido, eu vou continuar fazendo as coisas como estou fazendo. E se eu estou fazendo as coisas como estou fazendo, eu nunca vou crescer. Porque para crescer eu tenho que aprender onde estou errando e falhando. Então a pessoa que é soberba, arrogante, ela não aceita que está errada. E quem não aceita que está errado é tolo, porque ninguém está certo o tempo todo. O único que está certo o tempo todo é o Espírito Santo. Todos nós precisamos e somos passíveis de correção. Quem não aceita a correção é tolo. A correção é uma bênção tremenda, tanto que Provérbios diz que o que ama a correção é sábio. Eu sempre digo que há muitos versículos na casa dos irmãos, mas eu nunca vi esse versículo. Eu falei, fui lá na casa da Vanessa, estava lá o versículo.
diz: o sábio ama a correção, mas o tolo odeia. Então, Provérbios 12:1: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Provérbios 12:1. Você conhece muitas pessoas que adoram e ficam felizes quando descobrem que estão erradas e são confrontadas? E dizem: muito obrigado, você me mostrou algo que eu não estava vendo, a partir de agora eu vou fazer diferente, você abriu os meus olhos. Não, porque a soberba dirá: se você não pensa que nem eu, então você está errado. Porque o meu Deus é o que eu penso, o que eu acho, a minha opinião. E se você pensa diferente, então você só pode estar errado. Infalivelmente errado. Sempre errado. Porque é impossível que a maneira como eu penso esteja errado. Mas nenhum homem tem uma mente perfeita. Nós estamos crescendo. Todos nós aprendemos com os irmãos. Se você não aprende com os irmãos, alguma coisa está muito errada. Se eu estou aqui, estou ministrando, mas eu não sou ministrado, alguma coisa está errado. Se eu nunca aprendi nada com a Helena, com o Riclave, com a Patrícia, com a Sueli, se eu nunca disse: olha, o que você fala, se eu não aprendo com a igreja local, se eu, para mim aprender, eu tenho que sair, sumir, desaparecer, algo está errado. Porque Deus me ensina através do corpo. Eu tenho que aprender com Deus através da igreja. Quem não aprende com Deus através da igreja pode ficar fanático. E cuidado, que muitas pessoas que você pensa que é a igreja são joio, mau testemunho, falso profeta. Muitas pessoas que você vê ou na igreja local ou na internet, você pensa que é um irmão que está te ensinando e é um lobo te tirando do caminho. Porque veja bem, pessoal, quantas mensagens você vai pegar na internet dizendo: o teu tesouro é se apegar no Senhor, é se entregar ao Senhor, é se desapegar do pecado. Porque o homem nasce apegado no pecado, na opinião das pessoas e na soberba. Não temos mais tempo, temos que finalizar essa mensagem. Os 3 empecilhos da maturidade: a soberba e a arrogância, a avareza, o amor, as coisas deste mundo, e a zona de conforto, a carnalidade, a preguiça, o pecado, o amor ao pecado. O amor ao pecado, o temor dos homens e o soberba. Se você se livrar disso, você chegará à maturidade. E se você chegar à maturidade, você entenderá tudo. E se você chegar à maturidade, você conseguirá dizer sem duvidar no seu coração. E se você chegar na maturidade, você vai chegar à estatura de varão perfeito. Você vai fazer as mesmas obras e maiores. Satanás odeia a maturidade, porque se você chegar à maturidade, você chegará a uma fé que ordena, os demônios obedecerão. Você chegará a uma fé que tem fogo, tem esclarecimento. Você chegará a uma luz cada vez mais perfeita. Satanás não quer, ele quer que você viva em trevas de ignorância e carnalidade, mornidão. Mas se você chegar à maturidade, você chegará à estabilidade e à autoridade. Se você chegar à maturidade, você chegará a uma coisa: frutificação. E tudo que você fizer, Deus assinará embaixo, porque você o honrou. Você largou o pecado, o mundo e a carne, e você entrou na porta estreita por um tempo, sofreu perseguições, você sofreu desprezo, você perdeu dinheiro, você passou luta, você passou batalhas, e você o honrou por um tempo. E assim como José, que sai da prisão, você vai governar o mundo inteiro, porque agora Deus pode confiar em você. Se coloque em pé. Pai, não queremos ser aqueles que giram em círculos no deserto. Nós queremos aqueles que entram na terra prometida, aqueles que alcançam o entendimento e a revelação. Porque o Senhor disse: Pai, eu te agradeço que o Senhor ocultou essas coisas aos que pensam que são sábios e entendidos, e revelou os pequeninos, porque foi do teu agrado. Senhor, quantas pessoas tão inchadas e soberbas e preguiçosas e carnais, que estão nas igrejas, mas que não são do Senhor. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque tendes iniquidade. Meu Deus, que aquele dia o Senhor possa dizer como em Lucas:
E como em Mateus, bem-aventurado aquele que quando eu vier achar servindo assim, sobretudo colocarei. Que o Senhor nos pegue amando, perdoando, orando, jejuando, fazendo boas obras. Que o Senhor nos pegue renunciando à carne e ao pecado. Que o Senhor nos pegue se humilhando, se arrependendo, não escondendo o pecado, chegando à maturidade. O Senhor diz em João 15:8, nisto o Pai é glorificado em que deis muito fruto, só dá frutos maduros. Pai, quão poucos crentes maduros temos na igreja, muitos bebês espirituais, meu Deus, que dizem, o pastor vai orar por mim, ao invés de dizer, pastor, liga comigo em oração, porque eu já tenho fé, eu só quero que o Senhor concorde em oração, não quero que o Senhor ore por mim, porque eu tenho a minha própria fé. Ó Deus, em nome de Jesus, vem agora levantar de bebês espirituais para jovens que são fortes já venceram o maligno, e faça os jovens chegarem a serem anciões, pessoas da sua mais alta confiança, pessoas que já passaram pela prova, pessoas que já venceram as suas tentações e carnes, pessoas que já te honraram no secreto, porque aquilo que nós te honramos no secreto, o Senhor honra em público. Meu Deus, quantas vezes temos que fazer escolhas que agradam ou desagradam ao Senhor, quantas coisas que acontecem que são convites de demônios, quantas coisas, meu Deus, que parecem bênção. A tua palavra diz que há caminho que para os homens parece bom, mas o seu fim é destruição. Nos ajuda, como diz o Salmo 90, versículo 12, o único salmo de Moisés, ajuda-me a alcançar, a contar os anos, de maneira que eu alcance um coração sábio. Deus não nos deixa ser tolos e nécios, não nos deixa perdermos para o diabo em sabedoria. Meu Deus, nos ajude a sermos mais prudentes que as serpentes e mais mansos que as pombinhas. Eu quero unir a minha fé com aquele que acolheu essa palavra, com aquele que não rejeitou, não se irritou, não se ofendeu com essa palavra. A tua palavra diz, bem-aventurado aqueles que não se ofendem. Nos últimos dias a tua palavra diz que muitos vão se ofender com a verdade e procurarão mestres da porta larga. Meu Deus, se alguém aceitou essa palavra, confirma agora com milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Confirma no coração dessa pessoa que orou comigo agora. Eu destruo na força de Deus essa doença, essa dívida, infecção, inflamação, caroço, hérnia, tumor. Saia em nome de Jesus. Quebramos as cadeias das doenças, dívidas, cadeias do vício, do pecado, cadeias agora mentais. Saia todo demônio, toda fúria de Satanás, saia de todas as áreas. Repreendemos agora onde o diabo estava, no corpo, nos ossos, no sangue, nos nervos, neurônios, da cabeça aos pés. Fogo do Espírito Santo, saia agora de todas as áreas, saia da alma, da empresa, dos papéis, documentos, juízes, delegados, advogados. Saia agora. Eu declaro saúde divina, provisão, 12 cestos cheios, shalom, shalom, salvação na sua família, dons, fruto, unção, alegria. Meu Deus, agora o que é do Senhor seja multiplicado 1000 vezes, e aquilo que é do inimigo seja queimado, destruído, desfeito. Sai agora, em nome de Jesus Cristo. Agora, queima agora toda a fúria de Satanás, toda a legalidade foi quebrada pelo sangue, todo cativeiro é quebrado pela unção do Senhor, tudo aquilo que é trevas sai em nome de Jesus. As trevas rejeitadas fogem. O Senhor diz, resistir às trevas. Pai, não podemos acolher as trevas. Quando acolhemos as trevas, elas ficam, mas quando resistimos, elas fogem. E só podemos resistir às trevas resistindo à prostituição, resistindo à preguiça, resistindo ao ódio, resistindo à mágoa, resistindo à avareza, resistindo, Senhor, às obras da carne. Não podemos resistir ao diabo deixando a carne em primeiro lugar. Senhor, nos ajude a sermos homens e mulheres que dizem não à carne, ao mundo e ao inimigo, e que nessa noite inclina o seu coração para nós nos apegarmos no Senhor, em nome de Jesus. Faz esse milagre no nosso coração, em nome de Jesus, amém?
Se algum irmão ou irmã depois do culto quiser unção com óleo, estaremos aqui para ungir os irmãos, tá bom? A missionária Leni vai estar orando, intercedendo pelos irmãos que vão estar assistindo essa live no gravado, porque não temos internet na igreja, esse culto está sendo gravado, não está passando para ninguém, tá bom? Mas depois eu vou postar no YouTube e os irmãos receberão a oração da missionária Leni, e na sequência o pastor Riclave estará também nos abençoando com uma oração. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Amados, como é maravilhoso nós ouvirmos a palavra de Deus. Essa palavra que renova, fecha teus olhos, ela nos renova nesta noite, porque nós estamos na casa do Senhor, louvando o nome do Senhor. Amado, essa mensagem tão gloriosa, esse estudo, amado, foi um estudo para nós, para mim e para você. Eu creio que você abriu o teu coração nesta noite, porque Ele está aqui, Ele é o dono de tudo, Ele sabe sem que haja uma palavra na nossa boca. Eu não precisava orar mais, irmãs, porque Deus já trabalhou nesta noite, mas aqui estamos em obediência ao Senhor, porque o Senhor nosso Deus, Ele se faz presente neste lugar. Você que está aí, meu irmão, do outro lado, você ouviu a palavra de Deus, e ela não volta vazia, aonde ela encontra um coração dobrado ao Senhor, ali ela abençoa, derrama do poder e da graça. Você vai sair daqui cheio do poder de Deus, porque quando o Senhor disse, está tudo consumado, Ele disse, eis que dou poder no céu e na terra, o poder está na mão do Deus vivo, e Ele está aqui. Eu vou sair desta noite com meu coração alegre, porque mais uma vez a correção do Senhor é para nós trilharmos o caminho, a verdade e a vida. Anderamalabaste. Deus está neste lugar, Jesus está aqui, amados. Nós não podemos ver com nossos olhos carnais, mas Ele está passeando neste lugar, aonde Ele encontrar um coração aberto, um coração contrito, ali Ele habita. O Espírito Santo é o ajudador, é aquele que ajuda todos os dias. Ele está do nosso lado ali, para que nós não venha cair em tentação, amados, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, Ele subiu aos céus, mas Deus enviou o Espírito Santo, Consolador, e nós não estamos só, nós estamos na presença do Pai nesta noite, na presença de Jesus, colocando tudo nas mãos do Mestre, porque Ele sabe todas as coisas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos na Tua presença, reunidos nesta noite, ó Deus, viemos para agradecer, meu Deus, não viemos para pedir nada, porque o Senhor sabe o que nós precisamos, Senhor. Oh, grande Deus maravilhoso, eu dou graças, Senhor Jesus, por estar aqui com meus irmãos, meu Pai, agradecendo o Teu nome, ó Deus altíssimo e soberano. Muito obrigada por esta noite, meu Deus, porque eu creio que o Espírito Santo, o ajudador, agiu nesta noite no nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus, fica conosco. Eu já te agradeço no nome santo do Senhor. Amém, igreja? Amém, Jesus. Glória a Deus, vamos finalizar esse culto para a honra e para a glória do Senhor. Guarde essa mensagem que você recebeu no seu coração, pratique, coloque em prática, persevera, ore quando chegar na sua casa, jejue, acompanhe ali na Bíblia, pois ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e traz muitas respostas para nós, e traz muita revelação e entendimento onde nós temos perecido. Amém? Vamos colocar essa semana que se inicia hoje na presença do Senhor, finalizando esse culto. Pai, ora agora junto comigo, irmão. Pai, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor, por essa reunião cristocêntrica. Graças nós te damos por tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu perdão,
pelo mover do Teu Espírito Santo. Essa semana que se inicia hoje, nós queremos entregá-la a Ti, consagrar a Ti, meu Pai. Vai à nossa frente, Senhor, vai nos dando sabedoria, entendimento, revelação, vem nos conduzindo, nos direcionando, meu Pai, abrindo o nosso entendimento, nos ajuda a andar pelo Teu Espírito, não permita que venhamos a dar lado para a carne, para o mundo, para as trevas, Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu, vem, meu Pai, com provisão, Senhor, no nosso homem interior, íntimo, meu Pai, profunda, Senhor, quebranta-nos, vivifica-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, que tenhamos experiências, Senhor, espirituais contigo, Senhor. Declara uma semana de paz, de amor, de alegria, de graça, de misericórdia, de provisão, meu Pai, de sinais, prodígios, maravilhas, Senhor, de respostas de oração. Não permita que passamos à frente do Teu Espírito Santo, meu Deus. Que a paz seja juiz em nossos corações, nos ajuda agora a discernir, meu Deus, a Tua paz, a paz que somente o Senhor pode nos conceder e nos conduzir. Nos guia na unção, na direção do Teu Espírito Santo. Muitas vezes, para andar no Espírito, somos chamados de louco, ou tido como loucos ou pessoas desorientadas, mas o Espírito Santo de Deus nos guia do modo e da maneira que o Senhor quer, meu Pai. Muitas vezes não entendemos, mas queremos nos sujeitar, respeitar e obedecer harmoniosamente o Seu querer e a Sua vontade. Desde agora nós repreendemos toda afronta do inferno, todo levante de Satanás, toda obra maligna, toda tentativa de Satanás de matar, roubar, destruir, aniquilar, operar o mal, meu Deus, seja agora desfeita e cancelada. Toda ordem do inferno para lançar doenças, enfermidades, seja desfeita e cancelada. Toda magia, toda obra oculta do inferno, toda seta maligna, seja agora desfeita e cancelada e destruída no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, entregamos tudo agora a Ti, te pedimos, dai, Senhor, o grande livramento. Receba o grande livramento do Senhor, receba a graça, a paz e a misericórdia. Declaramos uma semana de glória, entregamos tudo nas Suas mãos, e das Suas mãos ninguém arrebata nada, que assim seja, no nome santo e poderoso de Jesus, amém. Amém? Com as mãos à posição de receber a bênção apostólica, e que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos, hoje e para todos sempre. E você concordando diz? Vão na paz do Senhor, amém? Deus abençoe.